Arthur, boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Boa noite, né? São mais de 18 horas. Rafaela, tudo jóia? Vamos aguardar um pouquinho aí para começar. Ver se nossas amigas e amigos aí vão entrando na sala. Gente, já vou começar aqui um pouco a falar sobre essa minha ideia, né? Essa minha ideia de começar a fazer essa live, se iniciar essa live, foi justamente com o objetivo de propiciar aí uma educação em direitos, uma maior proximidade, né, com as acadêmicas aí, os estudantes de direito, né, de Imperatriz e de Balsas, que foram comarcas onde eu passei até o momento, né, na Defensoria Pública. Então, manter a proximidade com alguns estudantes que eu vejo comparecendo aos júris e a gente vê o interesse, né, dos estudantes no plenário do Tribunal do Júri, em processo penal. Então, eu achei interessante fazer essa live para discutir alguns temas, né, que eu entendo pertinentes ali, que a gente vê muito na Defensoria Pública. Eu vou tratar aqui de basicamente 3 pontos importantes, né, na questão do processo penal, em algumas preliminares de processo penal. O processo penal é a matéria que eu tenho mais afinidade, é que eu tenho mais interesse em estudar desde a época da minha faculdade. Gosto muito de atuar na área criminal e quem já trabalhou comigo sabe, a gente na defensoria, né, de um modo geral, a gente sempre prima por trabalhar bem, fazer um trabalho bem feito, prestar uma assistência jurídica de forma correta e à altura, né, do que os nossos assistidos merecem. Então a ideia sempre foi essa, foi de manter a proximidade com as estudantes e os estudantes de direito, né, com os operadores do direito de forma geral. Então aqui é uma live, é um papo mais informal, né, um papo mais reto, objetivo. Vou falar um pouquinho sobre Defensoria Pública para quem não tem contato, bem no início, e depois eu vou passar a discorrer sobre esses temas aí que a gente vê com mais volume, né, aparecendo nos processos. A gente vê muitos processos em que são arguídas ali algumas nulidades de invasão de domicílio de forma irregular, alguns processos também que a gente vê algumas nulidades relacionadas ao reconhecimento de pessoas. Então esses são temas da ordem do dia, temas bem interessantes, que estão sendo decididos, né, pelo STJ, pelo STF recentemente. Então eu selecionei esses temas justamente com o objetivo de expor, né, cada um dos tópicos, expor o que o STJ entende, o que o STF entende, né, a respeito desses institutos, expor o que o STJ e o STF entendem também acerca do processo penal, né? E aí eu falo que o processo penal é realmente, na verdade eu estou aqui repetindo as palavras, né, do ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello sempre dizia isso nos seus votos na área criminal, que o processo penal é um círculo ali de proteção, né, contra eventuais arbítrios praticados pelo Estado à acusação, né? Cabe ao Estado colher, né, os elementos de prova para que possa assim, então argumentar e pedir eventualmente a condenação nos autos de um processo criminal. Cabe ao Estado a acusação o ônus de produzir a prova. E o ônus de produzir a prova de forma lícita, de forma regular, né, observando os ditames constitucionais, os princípios constitucionais, sob pena dessa prova ser considerada ilegal, nula de pleno direito, né, não poder ser utilizada como fundamento para uma eventual condenação. Então, o direito penal ela é a forma mais dura de intervenção do Estado na vida do cidadão. É por meio do direito penal que se adentra no domicílio, é por meio do direito penal que se excepcionam direitos constitucionais, como a inviolabilidade de correspondência, uma inviolabilidade telefônica, é por meio do direito penal que se aplica uma sanção penal, uma pena privativa de liberdade. Então, o direito penal é a forma mais dura de intervenção do Estado na vida particular do cidadão. E como é que é feita essa intervenção? Por meio do processo penal. É o processo penal que permite que o Estado, ao final de um processo criminal, possa ou não aplicar uma sentença condenatória. O processo penal, então, é o caminho pelo qual o Estado se utiliza para, ao fim de um processo, proferir uma sentença absolutória ou condenatória.
Mas é importante sempre ter em mente que o processo penal ele tem algumas formas, ele tem algumas regras de ordem constitucional que devem ser seguidas pelo Estado à acusação, sob pena dessa prova ser considerada nula, ilegal, ilícita nos termos do artigo 157 do CPP. E aqui é uma coisa que eu sempre digo nos júris, né, quem me acompanha nos júris, sempre suscito este ponto, sempre reitero essa argumentação, que justiça não se faz a todo e qualquer custo. Justiça se faz absolvendo quando se tem que se absolver, condenando quando se tem que se condenar, mas desde que amparada em provas legais, provas lícitas. Então, justiça não se faz somente condenando, não. Justiça se faz absolvendo, mas também condenando quando se tem ali provas regulares, produzidas nos autos de um processo penal, produzidas pelo Estado da acusação. Então, a gente tem que sempre rememorar e relembrar que o ônus de produzir essas provas legais, lícitas, é do Estado da acusação, no caso do Ministério Público e da Polícia Civil ou Polícia Federal, né? Não cabe ao acusado provar sua inocência, cabe sim ao Estado da acusação provar, então, carrear os autos, juntar aos autos prova hábil e suficiente para condenar determinado denunciado. Então, eu estou fazendo essa live, né, tive essa ideia de promover essa live, justamente porque nos júris eu percebi, né, uma demanda, uma atenção maior por parte dos estudantes, algumas dúvidas que eles tinham a respeito do plenário do júri, a atuação da defensoria, como é que se dá a atuação da defesa, a atuação da acusação, a atuação do próprio juiz de direito, e a gente vai tirando essas dúvidas ali durante a sessão, né, e após o término do conselho de sentença, mas eu percebi que seria interessante fazer uma live e aproximar um pouco mais dos estudantes, das estudantes, e manter esse contato sempre aberto, né, com os estudantes de Balsas e de Imperatriz em primeiro plano. Lógico que a live é aberta para todo mundo e todos são muito bem-vindos aqui. E dou boas-vindas aqui a alguns colegas que eu já vejo aqui na sala, a Elaine, o Eric, vejo aqui a Patrícia também, nossa companheira e parceira lá do Núcleo de Imperatriz. Então, agradeço a todos e todas pela presença aqui na nossa live de processo penal, basicamente, que nós vamos falar, né? Selecionei alguns temas, como eu já disse, e aos poucos a gente vai adentrando, então, no que se tem de mais importante hoje em dia, em termos de processo penal, em termos de defesa penal, né? Aqui são alguns temas que a defesa pode sustentar, eu vejo esses temas com mais recorrência na Defensoria Pública, e a gente vê ainda um certo desconhecimento por parte de alguns operadores do direito. Então, avançando aqui, gente, e mais uma vez agradecendo a presença de todas e todos que estão aqui com a gente. Hugo, muito boa noite, um grande parceiro também, trabalhou conosco no núcleo da Defensoria de Imperatriz, e gosta muito de penal também, né, Hugo? Então, eu selecionei alguns temas, recebi alguns e-mails de estudantes, e com base nesses e-mails e na experiência da gente lá na Defensoria Pública, a gente selecionou esses pontos e vai tentar aqui numa live, que geralmente é um evento mais rápido, né? Um evento mais objetivo, uma forma de abordagem mais objetiva também. Não vou aqui tecer considerações sobre conceitos de institutos, aqui a gente não está numa aula de faculdade, nem numa aula de pós-graduação, né? Então aqui é um evento realmente com o objetivo de discutir determinados pontos específicos do processo penal atual. Então, gente, para quem não me conhece ainda, eu acho que aqui todos já me conhecem, que eu estou vendo aqui, mas enfim, quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Casimiro Reis, eu sou defensor público do Estado do Maranhão há pouco mais de 4 anos, né? Já atuei no núcleo de Balsas, né? E atualmente atuo no núcleo de Imperatriz, né? Antes de ocupar o cargo de defensor, eu fui analista judiciário do STJ por quase 15 anos, né? Assessorando ministros da Corte Especial do STJ. A Corte Especial trata ali nas ações penais, né, no que tange especificamente as ações penais, são processos em que figuram acusados com prerrogativa de foro, né? Então eu trabalhei por bastante tempo, quase 10 anos, dos meus 15 anos, quase 10 anos foi na Corte Especial com ministros da Corte, em processos criminais em que o Ministério Público Federal formulava denúncias contra acusados detentores de foro privilegiado. Então eu sempre gostei muito da área penal, tanto que a partir do momento em que eu tomei posse na Defensoria, eu sempre busquei trabalhar na área penal, na área criminal.
Então, eu tenho satisfação de ter conseguido, desde o início, né, da minha caminhada na Defensoria, trabalhar e atuar nessa área. É a área que eu tenho mais afinidade, é a área que eu gosto mais de atuar, e acho que na vida a gente sempre tem que pautar nosso trabalho pela área que nós temos mais afinidade e mais desejo em atuar, né, trabalhando melhor dessa forma. Então, justamente por isso, eu também atuo no Tribunal do Júri, já atuei em Balsas, né, no plenário do júri de Balsas, e agora atuo no plenário do júri de Imperatriz. E aí eu dou boa noite aqui aos nossos queridos estudantes, o Keferson, o Jefferson, muito bem-vindos. E estamos aqui começando a live, né, vou abordar alguns temas interessantes de processo penal que a gente vê com mais recorrência na Defensoria. E aqui é bom tanto para estudantes quanto para operadores do direito, advogados, enfim. São temas interessantes que eu resolvi abordar, até com base também em alguns e-mails que eu recebi de estudantes e colegas estudantes de Imperatriz. Então, gente, como eu estava falando, o direito penal é a forma mais dura de intervenção, né, do Estado na vida do cidadão. E justiça não se faz a todo e qualquer custo. Justiça se faz absolvendo quando se tem que se absolver e condenando quando se tem que se condenar. Mas a condenação deve vir sempre subsidiada, fundamentada em provas lícitas, provas legais, né, sob pena de não haver ali lisura, né, naquela sentença penal. Para se dar legitimidade à sentença penal, há que se ter observância das regras processuais, dos ditames constitucionais, né, das normas constitucionais. E nós temos uma série de normas constitucionais que se aplicam ao processo penal, principalmente aquelas normas que estão as tidas como direitos fundamentais de primeira dimensão, né? São os direitos constitucionais previstos no artigo 5º da Constituição da República, os chamados direitos liberais, né? Temos ali o direito à inviolabilidade domiciliar, o direito à inviolabilidade da correspondência, e são alguns direitos que devem ser observados pelo Estado da acusação quando de uma produção de uma prova, sob pena de se haver ali a nulidade da prova nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal. E justamente por isso, o processo penal, como dizia o ministro Celso de Mello, eu já falei aqui no início da nossa live, eu sempre falo, né, nesse ponto nos tribunais do júri que eu atuo, o processo penal ele serve como um círculo de proteção para evitar eventuais abusos e excessos praticados pelo Estado da acusação. Então, o processo penal é o caminho pelo qual a sentença penal será proferida, né, uma sentença penal absolutória ou condenatória, mas também constitui um círculo de proteção a fim de evitar eventuais excessos, arbítrios praticados pelo Estado à acusação, com o objetivo de conseguir uma sentença condenatória a todo e qualquer custo. Esse não pode ser o objetivo do processo penal. O objetivo do processo penal deve ser esclarecer os fatos, viabilizar que os fatos sejam esclarecidos por meio de uma produção de prova legal, lícita, né, por parte do Estado da acusação, seja o Ministério Público, seja a Polícia Civil, a Polícia Federal. E aqui eu trago uma frase muito interessante que eu também suscito muito no Tribunal do Júri. Isso aqui é só uma introdução para a gente começar a adentrar daqui a pouco nos temas que eu selecionei e estou aqui aberto para que, caso algum tenha interesse, né, mandar algum comentário, pode ficar à vontade, mandar comentários, a gente vai tentando responder, tá? Então, o processo penal, já dizia Carnelucci, é um reflexo, né, da evolução da sociedade. Ele reflete o grau de evolução da sociedade. Isso quem dizia é o Francesco Carnelucci, um livro muito interessante, um livro bem pequeno, fininho, chamado As Misérias no Processo Penal. É um livro brilhante, tem um conteúdo muito, muito bacana, eu recomendo muito a leitura, é um livro barato, bem fino, poucas páginas, mas com conteúdo brilhante, assim, de fundamental importância para quem atua na defesa no processo penal, principalmente para aqueles que atuam, né, seja advogado, seja defensor público, todos aqueles que atuam na defesa penal. As Misérias no Processo Penal, esse é o nome do livro. E lá ele fala que o processo penal ele serve como um reflexo do grau de evolução da sociedade, né? E aí nós vamos vendo alguns temas já que eu selecionei, e esse é um tema que eu tenho muito carinho, que foi das primeiras petições que eu fiz no plenário do júri, assim que eu fui, né, intimado da primeira sessão de julgamento, e desde então eu faço da mesma forma. Sempre que eu sou intimado da sessão de julgamento de um plenário do júri em que há um pronunciado preso cautelarmente, ou seja, um acusado que está respondendo um processo penal e está preso cautelarmente, está preso preventivamente, ele vai ser submetido ao tribunal do júri,
né, e está ali custodiado pelo Estado. O que eu faço? E aqui é uma dica para quem tiver interesse, quem achar conveniente, e isso aqui eu também entendo como um reflexo do grau de evolução da sociedade. O Estado, ele deve viabilizar o quê? Que o acusado tenha a possibilidade de comparecer ao plenário do júri trajando suas próprias roupas, para que ele não compareça ao plenário do tribunal do júri trajando ali a farda do sistema prisional, sendo estigmatizado. A gente sabe que no plenário do júri, os juízes, né, de fato, são selecionados no meio social. Né? Quem julga no plenário do júri são pessoas leigas, via de regra, né, que não têm formação jurídica. Então, a partir do momento que eles veem um acusado, né, um acusado, como eu disse, ele não está condenado ainda, ele é um acusado, ele tem ao seu lado ali um princípio da presunção de não culpabilidade, então ele é presumido inocente. E ele tem o direito de entrar naquele plenário do júri e ser julgado trajando suas próprias roupas, e não a farda do sistema prisional. Fato que vai estigmatizá-lo, fato que pode, inclusive, acarretar num pré-julgamento por parte dos jurados. O júri é uma instituição muito sensível, né? Os jurados são pessoas leigas, selecionadas no meio social, que, via de regra, não tem formação jurídica. Então, é importante sempre tentar resguardar que o acusado preso preventivamente tenha o direito de, se possível, comparecer ao plenário trajando suas próprias vestes. Então, desde o início, desde que eu tomei posse na defensoria, sempre que eu sou intimado de uma sessão de julgamento do plenário do júri, eu faço essa petição dirigida ao juízo para que autorize ele, né, a utilizar suas próprias roupas. E olha que não foi só uma vez ou duas, houve resistência da parte contrária, né, no caso do Ministério Público, algumas vezes resistiu a isso, mas todas as vezes que eu formulei a petição, o juiz acabou por entender, por deferir esse pedido e autorizar que o acusado, no caso preso preventivamente, tivesse o direito de ser julgado usando suas próprias vestes. Temos já alguns precedentes nesse sentido. Essas petições eu comecei a formular em 2018, logo que eu tomei posse na defensoria, e ali começaram a aparecer alguns precedentes interessantes, escrevi artigos sobre esse tema. Esse artigo chegou, inclusive, a ser citado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, para dar provimento a um recurso para anular um júri em que o acusado, preso cautelarmente, estava usando a farda do sistema prisional. Então, começaram a aparecer alguns precedentes. É um tema até recente, né, esse tema do direito fundamental do pronunciado usar suas próprias roupas. Os primeiros precedentes que eu vi acerca da matéria foram em 2018, 2019, até que o STJ, em 2019, proferiu um julgado sobre o tema e autorizou, né, firmou entendimento, autorizando então que o acusado pudesse utilizar suas próprias roupas. Mas ainda vemos aí algumas divergências jurisprudenciais, então é bom sempre ficar atento. Quem participa, quem atua na defesa penal, né, quem atua em tribunal do júri, sempre ficar atento para resguardar os interesses do seu assistido, do seu cliente, no dia do julgamento. Então é por isso que eu entendo, assim como, né, Carnelucci já dizia, que o processo penal reflete o grau de evolução da sociedade, né? Temos que respeitar os direitos humanos da pessoa que se encontra presa cautelarmente. Aquela pessoa, ela é presumida inocente. Cabe ao Estado da acusação, ao Ministério Público, à polícia, carrear aos autos documentos, provas, né, que atestem a responsabilidade penal daquele sujeito. Mas até o julgamento, pelo júri, ali, pelo juízo de primeiro grau, ele é presumido inocente até o trânsito em julgado. Então, isso, inclusive, esse tema, ele consta, inclusive, das regras de Mandela. Quem quiser pesquisar, tem uma Convenção das Nações Unidas, da ONU, né, denominada Regras de Mandela. Quem quiser pesquisar, é um tema interessante, está lá no item 19.3, que prevê esse direito do acusado comparecer ao julgamento trajando suas próprias vestes, né? Então, o processo penal é isso, ele é um meio, ele é um caminho para que seja proferida uma sentença penal, né? E é sempre bom e importante ter em voga, em mente, que no processo penal devem ser observados os direitos e garantias fundamentais, né? Os direitos liberais, como eu disse, os direitos de primeira dimensão, previstos no artigo 5º, eles são resultado de uma evolução secular no campo dos direitos humanos. São séculos de evolução para que nós pudéssemos ter esses direitos previstos no artigo 5º da Constituição da República. Então é necessário observar esses direitos. Só assim, só por meio da observância desses direitos e garantias fundamentais é que poderemos então ter uma sentença legítima, uma sentença que seja respeitada, seja ela absolutória ou condenatória, tá?
Então, gente, eu vou começar aqui agora a falar realmente sobre os temas que eu selecionei e eu vou começar a falar sobre um tema que está um pouco, digamos, ele não está centrado no processo penal, né? Ele é mais de constitucional, mas é um tema recente, uma questão muito interessante que aconteceu semana passada. Como eu disse aqui no começo, esse é um bate-papo mais informal, né? Esse é o meu objetivo. Não quero aqui dar aula, conceituar institutos. Não é esse o objetivo de uma live no Instagram. Estou trazendo alguns temas recentes, justamente para debater, expor minha visão e expor também a visão do STJ e do STF, tá? Então, um tema muito legal. Qual foi a questão que aconteceu semana passada? A condenação, né, do deputado federal por parte do Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, né, e ele foi o relator, o ministro Alexandre de Moraes, condenou o deputado federal Daniel Silveira, né, pela prática do crime de coação no curso do processo e por crimes previstos, tipificados ali na Lei de Segurança Nacional. E condenou a uma pena de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado, né? Não irei falar aqui sobre a questão do mérito do processo, do mérito da acusação, até porque eu não analisei o processo, esse não é o objetivo, tá? Não irei falar também sobre a dosimetria da pena, não, esse não é o objetivo. O que eu achei interessante em falar aqui nessa live sobre esse assunto? Justamente porque no mesmo dia em que o STF, salvo engano, foi no mesmo dia ou foi no dia seguinte, em que o STF, por 10-1, né? Foi um julgamento por 10-1, só o ministro Cássio Nunes que votou vencido, né? Então, por 10-1, o STF condenou o deputado Daniel Silveira como incurso na prática desses crimes que eu mencionei, crime de coação no curso do processo, crimes da Lei de Segurança Nacional, uma pena de 8 anos e 9 meses em regime inicial fechado. No dia seguinte, se não me engano, o presidente da República expediu um decreto e concedeu ali um chamado indulto individual ou graça, né, ao deputado Daniel Silveira. Então, assim, foi no dia seguinte, antes do trânsito em julgado, o presidente da República foi lá e editou um decreto e concedeu a graça, né, ao deputado federal. Então, eu achei interessante porque é um tema muito recente, né, deu muita discussão no final de semana. Não vou falar aqui sobre dosimetria, não analisei o processo, não analisei a dosimetria da pena. Meu objetivo aqui é só fazer alguns comentários rápidos sobre o Instituto da Graça, né? Também conhecido como indulto individual, né? Temos ali na Constituição da República e no Código Penal a menção ao termo graça, né? Já na Lei de Execução Penal se fala em indulto individual. Então a doutrina acaba que usa um sinônimo de graça ou indulto individual. O presidente da República expediu esse decreto e concedeu a graça, né, ou indulto individual, ao deputado federal, antes mesmo do trânsito em julgado. E aí começaram a vir algumas questões, se seria possível ou não, antes do trânsito em julgado, se seria necessário aguardar o trânsito. E aí eu trouxe essa questão justamente porque é um ponto relevante, uma questão nova, né, recente, e pelo que eu vi, o próprio regimento do Supremo, por ter sido por 10-1 o placar, né, o único recurso cabível contra aquela decisão parece ser um recurso de embargos infringentes. Mas esse recurso só caberia se houvesse 4 votos divergentes. E não houve. Houve apenas um voto divergente do ministro Cássio. Então não caberia o recurso de embargos infringentes. Então sobraria o quê? Recurso de embargos de declaração, que também, via de regra, não tem efeitos infringentes. Então, realmente, o benefício não precisaria ali aguardar o trânsito em julgado da condenação. E foi concedido pelo presidente da República, né? Já no final de semana, o próprio partido Rede já ajuizou uma DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, para questionar justamente a concessão dessa graça ao deputado federal. Nós veremos qual vai ser o desenrolar dessa DPF, a relatora é a ministra Rosa Weber. E por que eu achei interessante trazer essa questão? Porque o STF já tem um precedente recente, ali de 2019, em que foi examinada a questão do indulto concedido pelo presidente da República. E o que o STF entendeu neste ponto? Para quem quiser interesse em anotar, como eu falei, que não é um tema de processo penal, esse aqui foi um tema que eu selecionei porque é recente, aconteceu no final de semana, e eu achei muito interessante porque deu muita discussão, né? Tanto no meio jurídico quanto na imprensa. Então, trouxe aqui um precedente do STF, que foi relator o próprio ministro Alexandre de Moraes, né?
relatou para o acórdão na ADI, né, Ação Direta de Constitucionalidade de número 5874. Lá o STF entendeu que, basicamente, que essa questão em torno do juízo, né, de valor, ou seja, do mérito do ato administrativo do presidente de conceder um indulto, ele é um juízo de valor sujeito à discricionariedade do presidente. Então, a priori, pelo que nós temos aqui nesse julgamento dessa ADI 5874, não seria possível rever o mérito desse ato administrativo do presidente da República, né? Isso foi um julgamento, como eu disse, de 2019, relativamente recente. O relator foi o próprio ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator dessa ação penal em que o deputado foi condenado. E é um tema interessante e veremos qual vai ser a decisão do STF nesse caso. Trouxe justamente porque eu também tenho essa curiosidade de saber qual vai ser a decisão do STF nesse caso. A gente sabe ali, para quem é estudante, ainda não se formou, e a gente tem alguns amigos aqui que são estudantes, a graça, né, também conhecido como indulto individual, são causas de extinção da punibilidade, né? Está prevista ali no artigo 107 do Código Penal. Então ali, por meio da graça ou indulto, o presidente, ele, por um ato de clemência, né, é conceituado pela doutrina como um ato de clemência concedido pelo presidente da República, uma prerrogativa do chefe de Estado, né, do chefe do Poder Executivo, de conceder este ato de clemência e ali ele extingue a punibilidade do acusado, ou seja, aquela sentença penal condenatória não vai poder ser executada. Aquela pena privativa de liberdade, em tese, não poderá ser executada. Então, essa é uma questão interessante que eu trouxe, como eu já falei, não é um tema de processo penal, é um tema de direito constitucional, muito interessante, e que eu já vi algumas entrevistas no fim de semana e hoje, né? Posicionamentos divergentes, então eu também estou ansioso para saber qual vai ser o posicionamento da ministra Rosa Weber nos autos dessa ADPF, ajuizada pelo partido Rede, tá? Então agora a gente começa a falar sobre processo penal, tá? Agora a gente vai falar sobre isso aqui, ó, processo penal. É isso aqui. É essa matéria que eu tenho mais afinidade, a matéria que eu mais gosto, a área do direito que eu mais gosto. E eu selecionei alguns temas bem interessantes, temas que têm sido decididos pelo STJ recentemente. E o primeiro, que não podia deixar de ser, né, que eu selecionei, é sobre o reconhecimento de pessoas no processo penal, tá? Temos aqui estudantes de direito, pelo que eu já vi, conheço alguns que estão aqui, lá de Imperatriz, se não me falha a memória, deve ter 1 ou 2 aqui de Balsas também. E deve ter aqui temos alguns colegas também presentes aqui, eu saúdo a todos novamente, muito obrigado por todos, né, pela presença. Patrícia, Caneca, aqui ó, em sua homenagem, processo penal, sei que você também gosta, tá? E aí a gente vai começar a falar sobre reconhecimento de pessoas, tá? O que é o reconhecimento de pessoas? É um meio de prova, né? Está previsto lá no artigo 226 do Código de Processo Penal. O que a gente vê muito na prática, né? Lá na defensoria, e a gente enfrenta isso direto, principalmente nos crimes contra o patrimônio, né? O acusado, o suspeito, melhor dizendo, né? Está na fase pré-processual ainda, ou seja, na fase policial. O suspeito é detido e é levado à delegacia, e lá na delegacia a vítima está presente. E o que acontece muito na prática? O suspeito tem um Facebook, tem um Instagram, a polícia vai lá, pega uma foto do Facebook desse cidadão e mostra a foto para a vítima daquele crime contra o patrimônio. A vítima, né, muitas vezes ela é abordada, né, com arma de fogo, né, por parte do suspeito. Ela mal olha muitas vezes para o rosto do suspeito. Muitas das vezes o suspeito está de capacete, isso acontece muito. E lá está a vítima olhando para uma foto, né, em que a polícia aponta aquele sujeito como um possível suspeito. O que a vítima faz? Com base naquela foto, ela reconhece aquele cidadão da foto como sendo o autor do crime. E aí, essa prova é válida? Essa prova é legal, é lícita? Ela serve como subsídio para fundamentar um acusado em um processo penal que vai se impor uma pena privativa de liberdade, vai muitas das vezes enclausurar esse cidadão, e agora a gente tem no crime de roubo penas altas, foram majoradas recentemente. Então o cidadão vai ser colocado numa unidade prisional
E a gente sabe que quando se prende uma pessoa, se prende, na verdade, toda uma família por trás, né? Então, a sentença penal, ela é uma forma grave de intervenção, severa de intervenção na vida do cidadão. Por isso que o ministro Celso de Mello fala que o processo penal ele deve servir como círculo de proteção contra arbítrios do Estado da acusação. Para que se profira uma sentença condenatória, devem ser observados os direitos constitucionais, que a gente já falou lá no artigo 5º, né? Sob pena dessa sentença não ser legítima, não haver lisura nessa sentença, não ser uma sentença que tenha credibilidade. Então vamos lá, por exemplo, o cidadão foi abordado, foi preso, né, levado para a delegacia e lá a vítima reconhece o cidadão por meio de uma foto. Esse reconhecimento é válido? O STJ tinha um entendimento até 2020, vejam que é um tema que foi decidido recentemente, foi uma mudança de entendimento por parte do Superior Tribunal de Justiça. O STJ entendia que os requisitos do artigo 226 do CPP eram mera formalidade. O que é que diz o artigo 226 do CPP? No reconhecimento de pessoas, a vítima tem que descrever o possível suspeito e o suspeito será colocado ao lado de outras pessoas, ao lado de outros possíveis suspeitos, para que dessa forma a vítima vá lá e reconheça determinado cidadão. Isso presencialmente está previsto no artigo 226 do CPP. Mas o que a gente acontece, o que a gente observa, né, em muitos casos no processo penal, é que a vítima, por meio de um reconhecimento fotográfico, de uma foto selecionada no Facebook, vai lá e aponta o cidadão como suspeito, aquele cidadão fica preso preventivamente, é decretada uma prisão preventiva nos autos de inquérito, né, na fase pré-processual, fase policial. Então, essa prisão preventiva muitas vezes se arrasta, né, durante o processo penal, e isso eu falo por experiência própria. Muitas vezes demora mais de um ano e meio, às vezes 2 anos, e o cidadão está preso preventivamente, a gente impede habeas corpus, o tribunal nem sempre concede a ordem. Então ele fica aguardando essa sentença como uma antecipação de pena até a sentença penal. E aí, às vezes, vem uma sentença condenatória, né, com base no reconhecimento fotográfico. Ocorre que o STJ, em 2020, mudou o seu entendimento por meio de um voto proferido pelo ministro Rogério Schietti. E aqui eu já friso e deixo aqui uma indicação e elogios, né, ao ministro Rogério Schietti. Eu trabalhei no STJ por quase 15 anos, não tive o prazer de trabalhar com o ministro Schietti, mas desde a época que eu trabalhava lá já admirava ele. Tem votos muito bem fundamentados na área penal, é um ministro garantista da área penal, ele é oriundo do Ministério Público, né, foi Procurador-Geral de Justiça do DF, e é um ministro da área criminal que é muito garantista e tem uma doutrina, utiliza nos seus votos uma doutrina de ponta. O que ele entendeu? E aí foi acompanhado pela 6ª turma. Ele entendeu que esse reconhecimento fotográfico, no caso a 6ª turma, entendeu, por meio do julgamento do HC 598-886, que o reconhecimento fotográfico por si só não é hábil a subsidiar uma sentença condenatória. Ou seja, o reconhecimento fotográfico ele é inválido como meio de prova. Para que se tenha por lícita um reconhecimento, deve-se observados aqueles requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal. O juiz, tendo ali um reconhecimento fotográfico no inquérito policial, esse reconhecimento fotográfico, de acordo com o posicionamento atual do STJ, ele pode servir desde que tenha observado o artigo 226, ou seja, mesmo no reconhecimento fotográfico, é necessário observar o artigo 226 do CPP. Então, havendo um reconhecimento fotográfico em que houve uma observância do artigo 226 do CPP, esse reconhecimento fotográfico ele ainda não é uma prova, ele é um indício. Durante o processo penal, ou seja, na fase judicializada do processo penal, com observância do contraditório, da ampla defesa, este ato tem que ser renovado perante a autoridade judiciária e aí sim, observando-se o artigo 226 do Código de Processo Penal, com o reconhecimento de pessoas nos termos regidos pelo Código de Processo, aí sim teremos uma prova judicializada, produzida e que poderá ser utilizada numa sentença penal. Então são esses os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 598-886. Reconhecimento fotográfico por si só não é meio de prova hábil a fundamentar uma sentença penal condenatória. E aí eu destaco, gente, um importante precedente que é desse ano, inclusive, e aí a gente vê que o STF passou então a encampar esse entendimento que surgiu no STJ, né?
E aqui eu faço um parênteses, desde 2018, quando entrei na Defensoria, lá em Balsas, eu sempre suscitava isso aí. O Matheus não está aqui hoje na live, presente, era meu estagiário, gente boníssima, um cara querido. Se formou, hoje está como servidor do Judiciário. O Matheus, eu sempre incumbia ele, como estagiário, de suscitar isso nas preliminares. Eu falava, Matheus, argua a ilegalidade desses reconhecimentos. Não está sendo observado o artigo 226 do CPP. E ele ia lá e colocava, e a gente passou então a usar isso como padrão. Isso em 2018. E aí, então, ainda bem que em 2020 a jurisprudência virou, né? A do STJ firmou esse entendimento, e agora temos um precedente bem recente do STF, né? Relatou o ministro Gilmar Mendes. Foi um precedente no RHC, ou seja, um recurso em habeas corpus, de número 206846, né? Julgado em 23 de fevereiro de 2022. O STF encampou esse entendimento do STJ e também firmou o entendimento, pelo menos a segunda turma do STF já está com esse entendimento firmado, ainda não temos um precedente da primeira turma do STF, mas a segunda já firmou esse entendimento de que o reconhecimento fotográfico por si só, não é meio de prova hábil a fundamentar uma sentença penal condenatória. O processo penal é um círculo de proteção contra eventuais excessos praticados pelo Estado acusação. O processo penal ele é um meio pelo qual o Estado aplica o direito penal. O direito penal é a forma mais dura de intervenção do Estado na vida do cidadão. Para que se tenha uma sentença penal condenatória, deve-se observar então as regras, os procedimentos, os direitos constitucionais duramente conquistados, né, ao longo de séculos na evolução dos direitos humanos. Então é justamente por isso que o STJ virou o entendimento, mudou sua posição jurisprudencial, e aí o ministro Schietti traz vários dados práticos, concretos, estudos, né, no seu voto do HC 598-886, que vem sendo seguido pelas duas turmas de direito penal do STJ. O STJ tem 6 turmas, né, as duas primeiras, a primeira e a segunda, direito público, terceira e quarta, direito privado, quinta e sexta, direito penal. Então as duas turmas de direito penal estão pacificadas nesse sentido, estão acompanhando o entendimento do ministro Schietti. Justamente porque se observou um grande número de condenações injustas, de condenações às vezes revisadas, justamente pela falibilidade da memória humana. A memória humana, gente, é falível, é extremamente falível, é sujeita a falhas. A memória humana se fragmenta com o tempo. Então muitas vezes, como eu disse, grande parte dos reconhecimentos que ocorrem na delegacia, eles ocorrem em crimes contra o patrimônio, em que a vítima está ali com a arma de fogo na sua cabeça, ela não consegue olhar nem para o rosto do suspeito, quando o suspeito está sem capacete, porque muitas das vezes ele está de capacete, às vezes o lugar está mal iluminado, e como é que essa pessoa vai, com certeza, apontar aquele suspeito como autor do crime, né? Isso se torna ainda mais improvável de acontecer quando o reconhecimento é fotográfico. Ou seja, uma foto selecionada na rede social, e aí a polícia aponta aquela foto, ou seja, já sugestiona, né, a vítima para aquele cidadão, ela vai, querendo achar muitas vezes um responsável pela prática do crime, vai e aponta aquele cidadão como responsável pela prática delitiva. E ele vai, ao final das contas, ser condenado, muitas vezes porque houve um reconhecimento fotográfico isolado ali. Então, o STJ entende que, além desse reconhecimento, tem que haver também outras provas produzidas em juízo, né? O estado da acusação, e aqui lembramos, que o ônus no processo penal para se provar uma responsabilidade penal é do estado da acusação, o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Federal, né, tem os meios próprios para poder produzir essa prova, e cabe a eles produzir essa prova de forma legal e lícita. Produzindo a prova de forma lícita, ok, não há nada que se questionar. E aí o ministro Schietti, a título de consideração, traz o quê? Traz alguns dados concretos. Ele menciona que em 161 condenações de inocentes que foram revertidas após a realização de DNA, ou seja, foram 161 pessoas que foram reconhecidas por mais de uma vez pela vítima, 161 pessoas que foram reconhecidas pela vítima e elas foram condenadas. Essas condenações só foram revisadas após a realização de um DNA, por exemplo, nos crimes contra a dignidade sexual. Isso acontece, né? Então, ele traz ali no seu voto, que eu recomendo a leitura, dados concretos que apontam a falibilidade da memória humana. A memória humana é fragmentária.
Um outro dado também que é importante ressaltar e que eu trago nas minhas peças, nesse ponto, foi uma reportagem da Super Interessante, foi realizada em 2019, e também um trecho do programa do Fantástico, né? Foi divulgado também em 2019, lá eu divulgo o link e tal nas peças, que mostra o quê? Que isso é uma reportagem da TV Globo, né, no programa Fantástico, que demonstra que a forma como o reconhecimento de pessoas é feita no Brasil, ela é extremamente falível, porque em 76% dos casos, isso quem diz foi o programa Fantástico na reportagem mencionada, 76% dos casos, os participantes daquele programa, eles erraram ao apontar o autor do crime. O que foi feito nesse programa? Selecionaram ali algumas pessoas, fizeram um teste de reconhecimento de pessoas, né? E aí, a partir desse teste, viu-se que 76% dos reconhecimentos foram falhos. Demonstrou que a falta de confiabilidade na forma de reconhecimento de pessoas realizada no Brasil. Por isso que é necessária, sim, a observância do artigo 226 do CPP, é necessária um reconhecimento presencial em juízo. E aqui é importante a gente frisar, no processo penal, salvo provas periciais e provas irrepetíveis, o que vale é prova produzida em juízo. É prova sujeita a contraditório e ampla defesa. Prova que pode ser questionada pela defesa, ok? Então, isso quem diz é o STJ e o STF. Então, é necessário que haja um reconhecimento de pessoas em juízo, submetido ali a ampla defesa, ao cross-examination e ao contraditório. Lucas, o julgado é o HC, né? 598886, tá? Sexta turma do STJ. E aí o ministro Schietti, já para finalizar esse tema, que a gente na live aqui a gente tem que ser mais objetivo, o papo é reto, ele traz o quê? Ele traz um dado de uma ONG denominada, talvez vocês não conheçam, todos não conheçam, não sei, denominada Innocence Project, né? Projeto Inocência, digamos assim. É uma ONG fundada por civilistas americanos e que vai tentando ali revisar alguns processos, algumas condenações que eles entendem que são equivocadas, né? Pessoas que já estão condenadas, eles entram com processo de revisão. Essa ONG produziu um relatório e que apontou o quê? É uma ONG norte-americana, apontou o quê? Que 75% das condenações de inocentes, isso lá nos Estados Unidos, se deve a erros cometidos pela vítima no momento do reconhecimento. Ou seja, 75% de falha no reconhecimento de pessoas por meio dessa estatística dessa ONG norte-americana. E aqui eu trago alguns precedentes interessantes, quem quiser anotar, tem esse 598886, né, que é o HC da sexta turma. Temos ainda mais um HC de número 712.781. Quem quiser anotar, já mais recente, nessa linha. Nesse habeas corpus, o ministro relator, ele menciona o julgamento do STF, que eu citei, foi agora em fevereiro de 2022, tá? Que encampou esse entendimento do STJ. Então, é o HC do STJ de número 712.781, sexta turma, tá? Então, esse é um tema que acontece que a gente vê repetir muito na prática, na defensoria. É uma tese que a gente suscita, né, com uma certa frequência na defensoria e é um entendimento recente que foi alterado pelo STJ em 2020, que agora está pacificado no STJ e está em caminho também de ser enfrentado e aos poucos pacificado pelo STF. Como eu disse, a segunda turma já tem esse precedente favorável à tese da invalidade do reconhecimento fotográfico, tá? Indicação de série, quem tiver interesse sobre reconhecimento de pessoas, Netflix, tá? Quem tiver interesse, se chama Olhos que Condenam, caso verídico, e também levou ali a condenação de um grupo de adolescentes, se não me falha a memória, num crime de estupro. Foram reconhecidos pela prática de um crime de estupro lá nos Estados Unidos e acabou que essa condenação depois chegou a ser revisada. Série muito interessante, bem produzida, Olhos que Condenam. Também indico muito isso aí nos tribunais de júri que tem alguma relação com o reconhecimento de pessoas, alguma tese relacionada ao reconhecimento de pessoas. Então a gente falou um pouquinho aqui sobre o caso lá do deputado Daniel Silveira, né? Tema de direito constitucional, interessante. Questão da graça concedida pelo presidente, um ato de clemência, né? Vai ser discutido ali na DPF agora, a relatora ministra Rosa Weber, se pode ou não o Poder Judiciário se imiscuir
nessa questão da discricionariedade do chefe do Poder Executivo, né, no juízo de conveniência e oportunidade. Já vimos que o STF já decidiu sobre isso, numa ADIM recente, julgada em 2019, e decidiu no sentido de que é inviável o Poder Judiciário adentrar nesse mérito discricionário, né? Então veremos agora na DPF essa questão bem interessante, bem recente, e foi por isso que eu trouxe. Não é de processo penal, mas é de constitucional e é uma questão recente. E agora a gente está falando sobre o nosso querido processo penal, né? Já falei sobre a questão do reconhecimento de pessoas. O Jefferson aqui está perguntando, meio de impugnação, prova de reconhecimento. Meu amigo, assim, o processo penal ele se inicia ali com a apresentação da resposta, né? A defesa. Então, Jefferson, um querido colega aí, se não me falha a memória, da FEST, né? Da Faculdade de Imperatriz. E no processo, Jefferson, como é que a defesa vai fazer? A defesa vai apresentar uma resposta, né, e vai arguir ali uma preliminar, né, uma preliminar de nulidade do reconhecimento de pessoas por meio fotográfico. Tá? Então essa é a primeira forma de se impugnar esse elemento, né, trazido aos autos pelo Estado da acusação. É na defesa que você vai arguir uma preliminar, abre um tópico lá na sua petição e argue essa nulidade da prova. Tá bom? Eventualmente, no memorial, na alegação final, você repete. E aí, se a sentença for de condenação, você vai e repete no recurso de apelação, tá certo? É por aí. Assim, extraordinariamente, você pode até impetrar um HC com o objetivo de trancar a ação penal, né? Mas aí o trancamento de uma ação penal já seria uma nova live, porque, e além do que o trancamento de uma ação penal é muito excepcional, é uma providência muito excepcional por parte do judiciário. Então, o caminho é esse: resposta, argua preliminar, vem o memorial, argua, veio a sentença condenatória, apele, tá? E junte os precedentes recentes do STJ. Qual outro tema que eu selecionei? Também a gente vê com muita recorrência na defensoria. Ingresso em domicílio sem mandado judicial durante o dia, né? Geralmente a polícia ingressa em domicílio, nesses casos, com o objetivo ali de apreender substância entorpecente. Via de regra é isso, tá? Então, o que acontece muito? Aí nos dias de hoje ainda acontece. Aí nós temos um direito fundamental, que é o direito à inviolabilidade domiciliar, né? Um direito constitucional de primeira dimensão, previsto no artigo 5º. A polícia recebe uma denúncia anônima de que naquela determinada residência há ali aguardo, depósito de substância entorpecente. A polícia vai e adentra nessa residência durante o dia, sem mandado judicial, ingressa na residência, sem autorização do morador, e apreende a substância entorpecente. E prende o morador ali em flagrante e conduz o cidadão para a delegacia. Essa prova é válida? Essa prova é lícita? A resposta é negativa. Essa prova é ilícita. Por quê? O que definiu o STF? Aqui já fica a menção para quem quiser anotar, né? O tema 280 do STF, né? Um julgamento que já tem um certo tempo, se não me falha a memória, foi por volta de 2013 ou 2014. É um recurso extraordinário de número 603616, né? Tema 280 do STF, uma repercussão geral. Decidiu que, para que a polícia possa ingressar no domicílio sem mandado judicial, há que se ter o quê? Uma justa causa. Há que se ter fundado as razões de que naquele interior do domicílio, naquela casa, existe um tráfico de entorpecente. Existe entorpecentes sendo guardados, depositados, com o objetivo de viabilizar um delito de tráfico de entorpecente. Ou seja, antes que a polícia entre na residência, há que se ter fundadas razões por parte da polícia, por parte do Estado da acusação. Ocorre que muitas das vezes a polícia não produz essa prova e já de pronto entra na residência e apreende a substância entorpecente e prende em flagrante o cidadão, o morador. Essa prova é ilegal, porque foi produzida por meio da inviolabilidade domiciliar, né? A polícia não pediu autorização, não teve autorização para entrar e já entrou sem mandado judicial, sem autorização do morador e apreendeu a substância entorpecente. E aí nós já temos, além desse precedente do STF, que é o de número 603616, diversos precedentes do STJ, tema pacífico já no STJ. Eu posso aqui elencar alguns, para quem tiver interesse. É o HC de número 598051, né? O HC de número 674139,
o HC de número 683.970. Então, ingresso em domicílio por parte da polícia sem mandado judicial e sem autorização do morador demanda o quê? Fundadas razões, justa causa. A polícia tem que fazer o quê? Uma campana, né? A polícia tem que monitorar aquela residência, verificar se há uma circulação de pessoas entrando e saindo daquela residência, um fluxo de pessoas com o objetivo de adquirir substância entorpecente e documentar. Isso que é importante, a polícia tem que documentar. Se não documentar, não há ali fundadas razões. E é isso que ocorre em muitos dos casos. Então, essa providência, essa diligência realizada é ilegal, sem mandato, sem autorização, sem fundadas razões. A providência é ilegal, a prova é nula nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal. E aí nós temos ali os frutos da árvore envenenada, né? Então, esse acusado será absolvido justamente porque não há prova da materialidade daquele delito, tá? Então, esse é um ponto interessante sobre ingresso em domicílio. Outro ponto interessante também que acontece de vez em quando, né? A defesa tem que ficar sempre atenta. Digamos que determinado cidadão está ali caminhando na rua, caminhando em via pública, a viatura da polícia está passando, esse cidadão vê a viatura e corre para dentro de uma casa. Ele só fez isso, ele viu a viatura e correu para dentro da casa. A polícia, então, vai no seu encalço e entra na casa, em seguida. Porque ela viu o cidadão correndo, achou que ele era um suspeito e entra na casa. Digamos que a polícia entrou, chegou lá dentro, apreendeu a substância entorpecente e prende o cidadão. Essa prova é legal? É lícita? Não. Essa é uma prova ilegal, ilícita. Porque o tão só fato do acusado ver uma viatura e correr para dentro de sua casa não justifica o ingresso domiciliar sem autorização do morador. Tá? Esse é um precedente também recente, interessante, de número, quem quiser anotar, foi o HC de número 683.970, da 6ª turma do STJ. Tá? Então, nesses casos em que o cidadão avista uma viatura e corre para dentro de uma residência, esse fato por si só não justifica o ingresso da polícia na residência. A polícia tem que documentar, tem que ter fundadas razões para que possa, então, ingressar no domicílio. Outro ponto também interessante, e que eu já vi acontecer algumas vezes, já vi colegas de outras comarcas, né, do Maranhão mencionarem isso, até um promotor com quem eu tenho muita afinidade e ele já pediu absolvição nesse caso, é um promotor extremamente garantista. Qual foi o caso? Que ele atuou e eu também já atuei, já suscitei. É a seguinte situação. Digamos que na via pública a polícia resolve abordar um veículo. Né? O veículo está passando, a polícia está fazendo ali um policiamento ostensivo e seleciona determinado veículo. Vou vistoriar esse carro aqui. Parou o carro, vistoria. Dentro desse carro é apreendida droga, né? Substância entorpecente. Espera aí, Tom, que eu já respondo. Então, o veículo está passando na via pública, a polícia aborda o veículo, os integrantes desse veículo, né, estão lá dentro e encontra droga dentro do carro. Pergunta para o cidadão, onde é que você mora? Eu moro em tal rua. A polícia pega esse cidadão e leva na casa dele. Ou seja, o cidadão estava dirigindo seu carro na via pública, ele é abordado, encontra-se drogas em seu poder dentro do carro, a polícia pega ele e leva para a casa dele. Vamos abrir sua casa, vamos entrar e vamos ver se tem droga aí dentro. Entra na casa do cara, apreende droga. Essa prova é lícita? Temos ali materialidade dessa droga encontrada dentro da residência? É legal a providência adotada pela polícia de abordar um cidadão em via pública e a partir do momento que se apreende uma droga dentro do seu carro, pega esse cidadão e leva para sua casa e ingressa nessa residência sem autorização do morador? Não. O STJ recentemente decidiu que esse tipo de providência é ilegal. O fato de se encontrar droga dentro de um carro em via pública não autoriza a que se leve o cidadão para a sua residência, adentre na sua casa e lá verifique ou não se há substância entorpecente. Não há ali fundada razão. Não há fundada razão para o ingresso domiciliar. Fizeram a busca no veículo, ok. Apreenderam ali substância entorpecente, ok. Mas não se pode pegar esse cidadão e levar para a casa dele de imediato, sem mandado, sem autorização. Se quiser ingressar na residência, que se observe os procedimentos penais, né, do processo penal, que se busque um mandado de busca e apreensão, né, mas não que se adentre imediatamente na residência do cidadão. Esse é um precedente recente, bem interessante, da 6ª turma também, tá? O HC de número 670.545. Eu já atuei em cerca de 2 ou 3 processos em que houve essa situação.
A prova é ilícita, tá? Como está falando Evile Nayara, né? Essa prova é ilícita. Né? Essa prova apreendida dentro da residência, Evile, é ilícita, tá? Não se pode, essa prova não pode ser utilizada como uma prova material do crime de tráfico de entorpecente. Justamente porque não havia fundada razão para ingressar na residência do cidadão que estava no seu veículo transitando em via pública. Então a HC, quem tiver interesse em ler o precedente, é de abril agora de 2022, HC de número 670-545, sexta turma do STJ. Como eu disse, eu já atuei em caso semelhante a esse, arguí, né, a ilegalidade da prova, e é um caso bem interessante, peculiar, e que de vez em quando acontece. Quem atua na defesa penal é sempre bom ter atenção nesse ponto. Tá? O processo penal, ele é um caminho, né, para que se profira aquela sentença absolutória ou condenatória, e o estado da acusação deve seguir as regras do jogo. As regras são essas. Caso não sejam observadas as regras do jogo, a prova é nula, não há materialidade, e a sentença absolutória é a medida que se impõe. Tá? Aqui é um Estado democrático de direito, há regras, e o Estado tem que produzir a prova com base nas regras do jogo. O Tom perguntou, se puder falar novamente, Tom, mesmo encontrando substâncias em posse do suspeito, eu não sei qual foi dos exemplos que eu citei aqui, você perguntou, qualquer coisa depois você me manda um direct, mas eu estava falando, talvez eu estivesse falando sobre o ingresso na residência ou a questão do veículo, né? Qualquer coisa você me manda um direct que eu te respondo, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui. Gente, mais uma vez, obrigado pela presença de todas e todos, tá? É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Os estudantes aí que estão presentes, o Jefferson, todo mundo que está aí da FEST, galera aí da Unibalsa, deve ter alguém também. Muito obrigado aí aos colegas também que estão presentes. O João Paulo entrou aqui que eu vi, a Letícia. Muito obrigado aí pela presença. Gente, um tema aqui da semana passada, se não me falha a memória. Esse é recente, bem interessante também. Esse eu tinha um caso muito parecido com esse, em que um colega da Defensoria lá de Balsas, vou citar o nome dele aqui, porque ele teve uma atuação brilhante na época, foi o Samuel, né? Já dou parabéns para ele. Foi um caso, acho que 2019, que ele arguiu uma tese idêntica e conseguiu lá uma sentença absolutória de um ato infracional na época, né? Ele atuava lá na questão dos atos infracionais. O que aconteceu aqui? O STJ decidiu recentemente. Quem tiver interesse, anotar, é o RHC de número 158.580. Tá? Foi julgado dia 19 de abril de 2022. Ministro Rogério Schietti Cruz. Como eu já disse aqui, é um ministro de origem do MP e extremamente garantista. RHC de número 158.580. O que aconteceu aqui na prática? Isso a gente vê acontecer muito, né? Infelizmente. A polícia estava fazendo um policiamento ostensivo e resolveu abordar um cidadão em via pública. O cidadão estava caminhando e a polícia, sob o argumento de que ele estava em atitude suspeita, e aí temos um termo muito vago, né, impreciso, sob o argumento de que ele estava em atitude suspeita, foi lá, fez a abordagem do cidadão, fez aquela tradicional revista pessoal, né, que a gente conhece. E aí se encontrou na posse desse cidadão uma substância entorpecente. Essa prova é legal ou é ilícita? Né? O que é atitude suspeita? O que pode fundamentar uma vistoria, uma revista pessoal com base em uma atitude suspeita? Aí que tá. Esse tema chegou no STJ, foi julgado dia 19 de abril de 2022, recente, como eu disse. O que o STJ entendeu? Entendeu que a polícia tem que fundamentar o que é atitude suspeita. Ela não pode apenas utilizar esse argumento, esse termo utilizado no CPP, que na verdade está previsto lá no artigo 244 do CPP, esse termo atitude suspeita, mas a polícia teria que fundamentar o que seria uma atitude suspeita para que pudesse então fazer essa revista pessoal no cidadão. E aí o STJ concluiu que essa prova é ilícita, é ilegal. Não há ali então materialidade. O STJ concedeu a ordem para trancar a ação penal, porque concluiu que essa prova seria ilegal, ilícita, porque não há como se contra-argumentar, não há como a defesa arguir uma eventual ilegalidade dessa prova, não há como o juiz analisar se haveria ali ou não atitude suspeita, porque a polícia simplesmente resolveu
fazer uma revista pessoal em determinado cidadão e ali encontrou substância entorpecente. Ocorre que o STJ trouxe no seu precedente diversos estudos práticos concretos demonstrando a ilegalidade dessa revista realizada diuturnamente no Brasil, né? A gente vê isso muito e principalmente nos bairros mais carentes, né? E o STJ ali ressaltou a questão do racismo estrutural, né? Temos as comunidades mais carentes e a gente vê que esse tipo de abordagem ele é mais recorrente nesse tipo de comunidade. O STJ firmou esse entendimento pela ilegalidade da prova, o fato da polícia deveria, nesse caso, ter fundamentado, ter utilizado de algum meio para fundamentar essa atitude suspeita, filmado, fotografado, algum tipo de prova documental para que fosse juntado ao processo e a defesa pudesse então contra-argumentar. Porque a defesa não tem o que argumentar nesse caso. A polícia simplesmente chega e fala que estava em atitude suspeita. Pronto, acabou. Não há prova documental, não há como a defesa se insurgir e não há como o juiz ou a juíza analisar se haveria ali ou não atitude suspeita. Entendeu? Foi essa a razão pela qual o STJ concedeu a ordem e trancou aquela ação penal. E aí o STJ, por meio do relator, traz um estudo dos Estados Unidos que aponta o seguinte. Primeiro ele traz um estudo, vamos fazer aqui por partes. Primeiro ele traz um estudo interessante das secretarias de segurança pública do Brasil, que apontam o quê? Em que apenas 1%, em apenas 1% das abordagens policiais, em apenas 1% das revistas pessoais, são encontrados algum tipo de substância entorpecente, algum tipo de prova material de delito. Apenas 1%, ou seja, de 100 revistas pessoais, em apenas uma é encontrado ali algum tipo de ilícito por parte daquele cidadão. Já nos Estados Unidos, qual é o percentual? O ministro Schietti trouxe aqui. Nos Estados Unidos chega a 12%, ou seja, nos Estados Unidos é 12 vezes maior a incidência. De cada 100 pessoas revistadas, em 12 são encontradas algum tipo de ilícito, alguma substância entorpecente, alguma arma de fogo irregular. E mesmo nos Estados Unidos, em que há 12 vezes maior o índice, né, de bens sujeitos a algum tipo de ilicitude, seja arma de fogo, seja substância entorpecente, mesmo nos Estados Unidos, em que há 12% de eficiência, digamos assim, na revista pessoal, a revista pessoal foi considerada ilegal e inconstitucional. Então vejam que a revista pessoal nos Estados Unidos é inconstitucional. Lá se encontram, lá a revista pessoal é 12 vezes mais efetiva do que no Brasil. E mesmo sendo 12 vezes mais efetiva do que no Brasil, a revista pessoal foi considerada inconstitucional nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a revista pessoal tem 1% de efetividade. E foi com base nesse argumento e no argumento do racismo estrutural que o STJ concluiu, por trancar a ação penal, concluir que essa revista pessoal era ilegal, ilícita, e a ação penal então foi trancada e a ordem foi concedida pelo Superior Tribunal de Justiça na semana passada, foi dia 19 de abril, julgado interessante, recente, que está dando muita discussão. Já vi muita discussão sobre o assunto, muitos se insurgindo, né, contra essa decisão do STJ. Realmente é uma decisão, a primeira do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, é da sexta turma, o RHC, um recurso em habeas corpus, de número 158.580, relator ministro Schietti, tá? Então, quem tiver interesse e quem gostar de processo penal, eu recomendo a leitura. E este é um caso daquele denominado Fishing Expedition, né? Quem conhece o juiz lá de Santa Catarina, o Alexandre Moraes da Rosa, ele cunhou esse tema, se não me falha a memória, foi ele que cunhou esse tema, esse termo, né? Pelo menos aqui no Brasil, foi ele que trouxe, eu acho, se não me falha a memória. E aí o STJ concluiu que havia ali um caso de Fishing Expedition, porque em apenas 1% dos casos é encontrado algum tipo de substância entorpecente ou arma de fogo na revista pessoal. Então, é uma atividade de pescaria. A polícia vai pescando e, de vez em quando, encontra ali algum tipo de substância entorpecente ou arma de fogo por parte do cidadão. E aí tolhe, né, o direito à liberdade de locomoção do cidadão, um direito constitucional também, que está ali sendo tolhido pela polícia. Então, o STJ concluiu que, nesse caso, a prova é ilegal, e a polícia deve fundamentar, de alguma forma, documentar no processo para que a defesa possa se insurgir contra essa revista pessoal. E este é um tema interessante e bem recente também.
E, gente, já caminhando aqui para o final, depois, Lucas, eu vou tentar responder aí. Você pode continuar aí que eu vou tentar responder, tá? O último tema que eu selecionei, eu falei já que eu atuo no Tribunal do Júri Imperatriz, já atuei em Balsas e conheci muitos dos colegas aí que estão na live hoje, que são alunos, né, de faculdades de Imperatriz, nos tribunais do júri. E aqui é um tema de Tribunal do Júri, que eu selecionei, um tema interessante, que veio aí com pacote anticrime. E qual é o tema? A questão do cumprimento imediato da pena naqueles casos em que o acusado é condenado a pena superior a 15 anos. Foi o pacote anticrime, inserir um dispositivo no CPP, determinando a execução provisória da pena naqueles condenados pelo Conselho de Sentença a pena superior a 15 anos. Então, naqueles casos, segundo o CPP, esse dispositivo inserido pelo pacote anticrime, o cumprimento seria imediato. Não haveria que se ter a necessidade de respeitar o trânsito em julgado. Artigo 491, inciso 1, a linha E do Código de Processo Penal. E temos então aí uma divergência, né? Uma divergência entre alguns tribunais de justiça e o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. O CPP, então, a partir do pacote anticrime, prevê a possibilidade da execução provisória da pena. O acusado, condenado pelo júri a pena superior a 15 anos, pode, então, ser submetido à execução provisória da pena. Não haveria necessidade de aguardar o trânsito em julgado. Isso aí com base no princípio da soberania dos vereditos, né? Esse foi o fundamento pelo qual o legislador inseriu esse dispositivo. Ocorre que o STJ tem firme entendimento de não admitir a execução provisória da pena nesses casos. Por quê? Porque para o STJ haveria o quê? Que se observar aquele precedente do STF que dispôs que somente após o trânsito em julgado da sentença é que se poderia então executar a pena do cidadão. Precedente recente do plenário do STF e o STJ então, com base nesse fundamento, com base no princípio da presunção de não culpabilidade, o STJ vem então encampando e tem esse entendimento já firmado em ambas as turmas de direito penal. O STJ excepciona, ele entende que não há que se dar ali cumprimento imediato à sentença penal proferida pelo Tribunal do Júri em relação àqueles condenados que foram submetidos a uma pena superior a 15 anos. O STJ entende que essa execução provisória da pena não tem cabimento, não tem aplicabilidade no nosso sistema, no nosso ordenamento jurídico. E aqui eu cito alguns precedentes, que é o HC de número 665784 e um regimental na tutela provisória de número 2998. Então o STJ tem entendimento pacífico de não aplicar esse artigo 491, inciso 1, a linha E do CPP. Ele entende que há que se aguardar o quê? O trânsito em julgado. O acusado, segundo o STJ, só pode ser preso preventivamente após o julgamento pelo Tribunal do Júri, caso estejam demonstrados os requisitos ali do artigo 302 do CPP. Então, esse seria então um caso de prisão preventiva e não uma prisão já de execução provisória da pena. A execução provisória da pena, com base no artigo 491, não é admitida pelo STJ. Esse é um tema que está submetido ao STF, num recurso extraordinário, então o STF ainda não tem posicionamento pacífico acerca do tema. É o tema de número 1068 do STF, temos lá um recurso extraordinário de número 12.35.340, relator ministro Barroso, que vai discutir a constitucionalidade ou não desse artigo 491, inciso 1, a linha E do CPP. Então é um tema que está pendente de julgamento pelo STF, mas para quem atua na defesa penal, para quem atua no Tribunal do Júri, já fique ciente de que o STJ tem atualmente jurisprudência pacífica de não aplicar o artigo 491, inciso 1, a linha E do CPP. O STJ não admite a execução provisória da pena no rito do Tribunal do Júri. Ok? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui em uma pergunta do colega, do Lucas. Gente, mais uma vez estou agradecendo aqui a presença de todas e todos, tá? É uma live aqui que a gente sempre faz de uma forma mais informal, né? Um papo mais objetivo. Trouxe aqui alguns temas interessantes, que eu vejo com muita recorrência, né, da Defensoria. São temas que têm sido decididos recentemente pelo STJ. Aí temos aqui, o Lucas está dizendo o quê? Os policiais solicitaram ingresso no domicílio e a mãe permitiu.
Ocorre que ele não permitiu a entrada do seu quarto, mas os policiais disseram que a mãe o teria feito. Lucas, aqui é um tema interessante, tá? Por que é um tema muito interessante? Justamente porque o ministro Schietti, e aqui foi bom você ter pontuado isso, ministro Schietti, no voto, deixa eu só localizar, HC de número 712-781, o que a sexta turma disse aqui? E aqui também foi dito, está sendo repetido em alguns outros precedentes, já é um entendimento que está sendo seguido, né, pela sexta turma do STJ. Qual é o entendimento? A polícia aqui foi uma orientação feita pela sexta turma do STJ aos órgãos de segurança pública, né? O STJ orientou os órgãos de segurança pública a registrar essa aquiescência, a registrar essa concordância, essa autorização do morador. Recomendou que a polícia gravasse em áudio, vídeo, essa autorização do morador. E, se possível, também colhesse o termo de declaração do morador autorizando o ingresso na residência. Então, isso foi uma recomendação, né? não tem uma força vinculante, foi uma recomendação da sexta turma. Alguns estados já têm esse equipamento, se não me falha a memória, Santa Catarina, São Paulo, já tem esse equipamento de gravação. Então, os policiais eles já têm o equipamento, se não me falha a memória, na própria farda, né, gravando ali quando entram na casa, gravando a autorização do morador. Tudo isso tem que ficar documentado, tá? O STJ entendeu que não bastava a palavra do policial de que houve autorização. Não. O STJ entende que o Estado deve provar que o morador consentiu com o ingresso da polícia. Tá bom? Então, Lucas, é nesse sentido. Para entrar na residência, tem que haver o quê? Autorização, um mandado judicial. Se não houver um mandado judicial, tem que ter ali um consentimento do morador via de regra. Isso é o que nós temos, a grosso modo, no artigo 5º lá da Constituição Federal. Tem ainda aquelas hipóteses da possibilidade de entrar na residência para prestar um socorro, né, de desastre, mas via de regra, o que a gente analisa no dia a dia do processo penal é essa questão do ingresso no domicílio sem autorização do morador. Então, tem que se colher o termo, tem que se registrar esse consentimento, sob pena da prova ser nula, ser ilícita, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal. Tá ok, pessoal? Então, esses foram os temas que eu selecionei, os temas recorrentes que eu vejo no dia a dia da Defensoria Pública. Estou à disposição, tiver interesse em mais alguma pergunta, podem mandar no e-mail que está no post, tá? É o rodrigo.ppenal@gmail.com. Podem mandar por direct também, que eu respondo. E o objetivo da live foi essa, né? Uma live que durou até mais do que eu esperava, eu estava pensando em fazer em 20 minutos, meia hora, já temos 1h15 aí de live. Agradeço a todas e todos aí que compareceram, os colegas, os amigos aí, os nossos grandes parceiros aí do Núcleo de Imperatriz, a Nicole, nossas amigas aí, o Lucas, os estudantes de Imperatriz, de Balsas, muito obrigado, tá? Patrícia, estamos juntos, tá? Nessa atuação e sempre com o objetivo de resguardar os direitos dos cidadãos, né? Afinal de contas, o processo penal tem que ser conduzido de forma lícita e pautando sempre pela observância dos direitos constitucionais e fundamentais. Muito obrigado a todas e todos, uma boa noite, tá? Tchau, tchau. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, Rosa. Vou tentar disponibilizar essa live no feed lá do Instagram, tá bom? Rosa, obrigado pela participação, tá? Tá no feed lá, tô finalizando aqui a live. Um abraço para todo mundo de Balsas aí. E qualquer dúvida, gente, é só mandar direct e e-mail, tá? Estou aí à disposição. Tamo juntos. Tchau, tchau.